Olá, sejam muito bem-vindos novamente a mais um breve Bate-Papo, episódio número 12, aqui no canal da Glup, Grande Loja Unida Paulista, Liberdade, Igualdade e Fraternidade. É um prazer, uma honra tê-los aqui novamente. Hoje, realmente, um breve bate-papo, falando aqui sobre o 7 de setembro, sobre a independência do nosso país e o que é mais incrível, né, que é a maçonaria que promoveu a independência do nosso Brasil, assim como muitos países da América do Sul, da América do Norte, e as revoluções na Europa. Liberdade, igualdade, fraternidade. Antes de nós falarmos deste nobre assunto e desta homenagem aqui à nossa independência, ao nosso país, não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir aí os vídeos, compartilhar se fizer sentido para vocês e também acionar aí o sininho de notificações. Então, um assunto que para nós maçons, para a maçonaria, é um assunto muito importante que também nos serve de reflexão, que é a nossa independência, que é aí comemorada nesse dia 7 de setembro. Então nós devemos relembrar que houve, né, uma influência decisiva na maçonaria, na independência do Brasil. Eu fico realmente incomodado, né, ia dizer abismado, mas incomodado de ser um assunto pouco comentado, né, fora dos círculos maçônicos, e são fatos amplamente documentados, né, que não nos são ensinados aí na escola, né, e causa aí, né, se causa uma discussão, mas às vezes nós não chegamos ao cerne da questão. Mas o que mais é importante, que certamente a independência, ela foi um produto de diversos setores da sociedade, que viria a ser a nossa sociedade brasileira, mas muitos dos protagonistas, né, deste evento eram ações ilustres. Entre todos os que se destacaram, os articuladores da independência, nós vamos ter aqui José Bonifácio, né, a figura realmente importante de José Bonifácio à frente desses movimentos, né? Era ministro do reino e, sem dúvida, uma figura de grande importância, né? Ele é considerado patriarca da independência, como ficou conhecido, foi responsável por diversos fatos determinantes. Foi o primeiro grão-mestre, né, do Grande Oriente, fundado no início de 1822 no Rio de Janeiro, e que reunia as lojas então existentes. Meses mais tarde, em julho do mesmo ano, influencia diretamente a iniciação do próprio Dom Pedro na maçonaria e sua imediata elevação ao grau de mestre maçom. Claro que, para juntar forças a este movimento, né, no mês seguinte, outra figura proeminente, que é também não menos importante, Joaquim Gonçalves Ledo, também importante, maçom. Tá? Essa figura proeminente, Joaquim Gonçalves Ledo, entra decisivamente em cena. Durante a viagem do grão-mestre José Bonifácio, o grande primeiro vigilante Ledo assume uma reunião extraordinária. Era Ledo quem verdadeiramente refletia o sentimento popular em relação ao tema. Assume uma posição nessa reunião e promove um discurso enérgico a favor da independência, colocando imediatamente em votação a proposta, a qual foi aprovada. Joaquim Ledo vinha sendo o mais enérgico e incentivador da independência no meio maçônico, por diversas vezes encaminhou manifestos e exortações a Dom Pedro, ressaltando os pontos positivos da conquista da soberania brasileira. Tanto é assim que no dia 20 de agosto, dada a reunião que exigia a independência, celebrado como o Dia do Maçom Brasileiro. Essa questão do dia 20 de agosto é cercada aí de algumas controvérsias, mas nós falaremos no momento oportuno. A cópia da ata dessa reunião memorável seguiu as mãos de Dom Pedro, que leu seu conteúdo às margens do Ipiranga naquela tarde de 7 de setembro de 1822, diretamente influenciado por ela, pela inteligência de José Bonifácio e pelo entusiasmo de Joaquim Ledo, proclamou a independência do Brasil. É claro, como eu disse, há alguns fatos determinantes, algumas questões que permeiam todas essas passagens aqui que eu passei para vocês, mas nesse momento específico, apesar de todo esse contexto da viagem de Dom Pedro até as margens do Ipiranga, a questão do 20 de agosto, apesar de tudo isso que nós debatemos muito aqui no nosso canal, debatemos também muito nos círculos maçônicos. O mais importante desse dia, 7 de setembro, é relembrar a independência do nosso país, um país democrático, relembrar, independente dessas questões históricas, que irmãos, que maçons contribuíram
para a independência do nosso país, para nós termos hoje a liberdade, a igualdade, a fraternidade que tanto nós pregamos e que tanto nós buscamos. Que possamos lembrar a memória desses irmãos que lutaram realmente para que pudéssemos, na verdade, estarmos aqui hoje lutando pela democracia, lutando por um Estado igualitário para todos. Que o dia 7 de setembro, a todos os irmãos grupianos, a todos os irmãos espalhados pelo orbe terrestre, independente de loja de potência, possa servir, então, de, digamos, reflexão para o que estamos fazendo para o nosso país, nós como cidadãos, nós como maçons, a todos os colaboradores também, a todos os admiradores da ordem, o que estão fazendo para a melhoria do nosso país. Antes de tudo, somos brasileiros. E apesar de posições políticas, apesar de posições sociais, digamos assim, temos que lembrar, temos que amar, temos que lutar pela nossa amada pátria Brasil. Que fique essa reflexão, que fique essa mensagem, que o grande arquiteto do universo abençoe a todos e dê força e energia aos brasileiros, dê força e energia à maçonaria brasileira, a verdadeira maçonaria brasileira, para que continue fazendo e lutando pela sua tríade, pelos seus objetivos e pelos seus ideais. Liberdade, igualdade, fraternidade, amor fraternal, caridade e verdade. Até a próxima, até o nosso próximo bate-papo aqui no canal da Glupe, Grande Loja Unida Paulista.